Deixa eu ver, Aparecida. É uma alegria imensa estar aqui com todos vocês, com todas essas pessoas maravilhosas, para podermos encerrar esse grupo de estudo do Fórum de Educação de Jovens e Adultos do Agreste Centro-Norte e o Centro Paulo Freire, né, com a obra Educação e Mudança. Então, muito, muito feliz por estarmos aqui reunidos hoje, né? Neste momento, no momento onde nós nos damos as mãos e continuamos um trabalho em defesa do legado de Paulo Freire com muita amorosidade, com muita alegria, que realizamos mais esse trabalho, né? Então, nós preparamos um presente para todos vocês, né? Para dar início ao trabalho de hoje, onde nós hoje vamos falar sobre alfabetização de adultos e conscientização. E a obra escolhida que nós finalizamos hoje é Paulo Freire, Educação e Mudança, né? Finalizamos e ficamos felizes por este momento. Então, vamos começar? Aparecida. Está fechado, meu amor, seu microfone. Pode começar de novo. Olá, professora. Olá a todos e a todas. É com muita satisfação que nos fazemos aqui presentes neste momento para fazermos um encerramento desse segundo grupo de estudo, né? Aí nós vamos iniciar desta forma. O ato de estudar requer esforço e bom tempo, educação e mudança. Esse foi o nosso alento, trabalhando a esperança com comprometimento. As professoras Eliette e Marília, sua missão fez cumprir. Com muito ensinamento, fez o conhecimento fluir. Foi o sujeito profissional. Como? O sujeito profissional é um ser inacabado, deve ser consciente e também compromissado. No processo docente, tem que ser engajado. Os princípios de Paulo Freire são muitos, eu sei sim, mas aqui eu vou destacar o diálogo em seu inteirinho, que tende a fomentar a formação sem fim. Todo profissional sensível deve ser. Todo profissional sensível deve ser. Promover a humanização e novas formas de saber. Para o sujeito e formação que tem de se desenvolver. A transformação social é o inédito viável, que move o sujeito na vivência voluntária, na conquista da ação formidável. Superar os limites é a condição ontológica do homem inacabado. Com a prática dialógica, promove o saber formado de forma epistemológica. A educação é um ato político, digo isso e não duvido. O profissional é responsável pelo transformar do oprimido, promovendo o inédito viável com o saber construído. A humanização é necessária, precisa ser praticada, erradicar a violência na vida do camarada. A dignidade é a essência, não deve ser atacada. A justiça social é a bandeira de luta de toda a educação, que não promove a disputa, mediando a formação por uma sociedade justa. O ato de ensinar deve ser amoroso, atuar com respeito, com um jeito amoroso, garantindo o direito da criança ao idoso.
Sujeitos concretos somos, disse, não posso duvidar. Ampliar a percepção é nossa forma de atuar, fazendo da educação a melhor forma de amar. A realidade é dialética, contraditória é o existir. A vida em sua essência, o direito garantir, combatendo a violência para poder, então, sorrir. A desigualdade social precisa ser combatida, transformar a natureza a favor da nossa vida, exaltando a boniteza de forma comprometida. A consciência crítica precisa ser alargada, na formação humana de forma alicerçada, a atuar de outra forma para ser humanizada. A participação é importante, a leitura é fundamental. A compreensão acontece num diálogo formal, outra consciência se tece na relação social. A mudança cultural cria e recria a realidade, sendo assim fundamental a formação em outra modalidade, transformando o tradicional nessa contemporaneidade. A realidade é dinâmica, a desigualdade é pesada. A formação é precisa numa grande jornada, transformando então a vida de forma não contestada. A educação é um direito, não podemos duvidar. Deve ser pública e de qualidade para todos poder formar, promovendo a oportunidade para se emancipar. É preciso transcender na nossa realidade. Freire nos ensinou o caminho da verdade. A dialética impregnou, deve-se entender a atualidade. A coletividade é precisa para toda mobilização. Não se pode tudo sozinho. É preciso comunhão. De mãos dadas no caminho, cumpriremos a função. As culturas são diversas, esta é a maior riqueza, a diferença presente em toda a natureza, a gente então sente a vida em sua inteireza. O respeito é fundamental no processo da relação social. Sujeitos integrados, isso é sensacional. Nos atos mobilizados para a mudança social. Combater toda injustiça deve ser nossa missão. A educação se compromete, sendo mesmo vocação. Com a professora Aparecida, é grande a satisfação. A luta é então diária. A luta é então diária para se ter transformação. São muitas as violações do direito do cidadão. É preciso intervenções no ato da formação. Mudar de consciência, o processo é transitivo. Da mágica à crítica, o sujeito é ativo. Esta é a perspectiva de todo ato político. O exercício do pensar deve ser praticado. A reflexão é necessária para o saber famigerado, ativar toda a memória num processo inacabado. Somos sujeitos de direito, não devemos ser coisificados. Por isso, sempre em ação, para sermos transformados, esta é a mobilização para enfrentar o Estado. A mudança cultural sempre aconteceu. A sociedade evoluída no passado não teceu. A ética deve ser construída do rico ao plebeu. O novo nasce do velho, o velho recria o novo. O conhecimento é preciso para formar todo o povo. É um ato também político, a educação é o renovo. Compreender o nós na coletividade, educação em mudança, com profundidade, por fazer a esperança de toda a humanidade. Margarete Sampaio.
Margarete Sampaio veio aqui saudar a professora Eliette, que está a liderar o grupo, então promete seu saber ampliar. A situação é caótica no estado do Ceará. É preciso enfrentamento e, assim, contestar, combater o movimento de Paulo Freire e retirar. Juntos mobilizados, vamos sempre em marcha, lutar pelas conquistas que foram a nossa taça, hoje somente assistas, pois é grande a desgraça. O movimento conservador, autoritário e secular, mantendo a desigualdade do povo e do lugar. Por isso, a necessidade de unidos se lutar. Projeto de sociedade democrático deve ser permeado pelo diálogo a fim de se entender. Não sendo assim monólogo, a participação é um dever. É preciso uma análise crítica do projeto então vigente, pois este então se cria a desigualdade permanente, sendo de sua autoria atacar o inocente. O posicionamento crítico diante da realidade pode, assim, promover outra direcionalidade e, assim, desenvolver uma nova sociedade. Combater as desigualdades deve ser nossa missão, no campo da atividade, no terreiro da educação, a favor da sociedade e de todo cidadão. Para tal é necessário conhecimento se ter, ser ativo no processo e assim se fortalecer em busca do sucesso, não podemos fenecer. A função da educação é de muita complexidade, exige comprometimento e muita atividade, sempre em movimento, transformando a sociedade. Por isso aqui registro a importância desse estudo. Educação em Mudança, o título já diz tudo. Paulo Freire é a esperança e também o nosso escudo. Autora Aparecida Vieira. Então, gente, esse foi um cordel que a Aparecida fez sobre o livro Educação em Mudança, e nós pensamos ser importante fazê-lo aqui para dar início à atividade de hoje. Damos a boa noite a quem chegou quando nós já estávamos, dizer da felicidade de estarmos juntos aqui neste momento, né? E agora nós vamos ver quem foi que ficou com a síntese do grupo passado. Quem foi que se tinha? Foi Sara. Sara já está. Quem foi que ficou com a síntese? Foi Edson. Edson. Pois vamos lá, Edson. Você pode começar? Sim. Boa noite a todos e todas. É uma reflexão que eu chamo de um diálogo com Madalena. E aí eu fiquei pensando quantas Madalenas existem em nosso país e quantas delas estão por aí. Vocês, alguns aqui, já conhecem de alguma forma esse diálogo. Iniciando na página 32 do Educação em Mudança, no 7º parágrafo, temos os seguintes dizeres: até o momento em que uma realidade for vista como algo imutável, superior às forças de resistência dos indivíduos que assim a veem, a tendência destes será adotar uma postura fatalista e sem esperança. Ainda mais, e por isso mesmo, sua tendência é procurar fora da própria realidade a explicação
para a sua impossibilidade de atuar. Página 32, parágrafo 7. Assim, nesse sentido, fui passear na roça e encontrei Madalena. Estava sentada numa pedra, comendo farinha seca, olhando a produção agrícola dos donos daquelas terras e a pecuária em grandes quantidades. Madalena chorava, mas também admirava, objetivando aquela situação em que vivia o não eu. Colocava-se em face do não eu, curiosa para compreendê-lo. Sua mãe consolava, dizendo assim: pobre não tem valor. Numa visão fatalista, sem esperança, pobre é sofredor. E quem ajuda, minha filha, é o Senhor do Bom Fim. Madalena, inconformada, estudante da EJA, respondia a sua mãe: suas explicações, mamãe, para esses problemas está impregnada de uma consciência semi-transitiva, plantada por aqueles que objetivam a não mudança, minha mãe. E o que você nos sugere, Madalena? É preciso admirar para objetivar e anunciar um mundo possível. É preciso que fazer para ser mais nu e com o mundo. É necessário nossa intervenção no mundo. É preciso mudança para romper com o equilíbrio. É preciso se contrapor à instabilidade. É preciso intervirmos na estrutura social. O que fazer se dá aqui, minha mãe, com ação e reflexão para alterar a estrutura social. Esse é o nosso destino enquanto seres humanos, sermos sujeitos de nossas ações. Aqui está o possível papel social que cabe aos trabalhadores. Dessa maneira, nossas ações se tornarão em ações culturais e caminharão num processo para tornar-se em revolução cultural, com o intuito de libertar outros indivíduos, porque outras pessoas podem se saber oprimidas e ter consciência da realidade opressora e que vivem dentro dessa estrutura social. O pensamento, minha mãe, possibilita a mudança cultural, com a transformação do entendimento da realidade individual para a coletiva. Nesse diálogo, minha mãe, possibilita a senhora uma mudança de percepção, pois esta é um ato que ocorre durante toda a consciência ingênua e que representa o antes. O antes é um processo que se dá durante os despertares da consciência, em que esse antes esteve sempre presente num caminho de entendimento, de transformação, em busca de um saber, de uma compreensão e uma consciência mais crítica. Madalena e sua mãe, dialogando em busca de uma nova construção de mundo. Excelente, muito, muito bom, Edson. Nos faz ainda refletir ainda mais das nossas vivências, de cada momento que estamos passando. Parece que hoje é para os corações aqui, né, serem tocados cada vez mais. Então, vejam só, nós daremos início, né, aqui ao estudo de hoje, que hoje
o livro, nós introduzimos os capítulos, cada semana, né? Que o primeiro que nós estudamos foi o compromisso do profissional com a sociedade. E nós discutimos que compromisso era esse, como se dava, né? A educação e o processo de mudança foi o segundo capítulo que nós estudamos, e o anterior foi o papel do trabalhador social no processo de mudança, como se dá a importância desse papel, né? Então, a alfabetização de adultos e conscientização, hoje, é essa temática, né? Então, logo no texto, no início do texto, ele diz: nenhuma ação educativa pode prescindir de uma reflexão sobre o homem e de uma análise sobre sua condições culturais. Não há educação fora de sociedades humanas. E não há homens isolados. Homem é um ser de raízes, espaços temporais. Então, esse início daí, essa introdução, ela nos chama a atenção, né, para que a gente faça essa análise do homem enquanto natureza e o ser humano enquanto cultura, o ser de cultura, né, o ser que constrói, o ser que está no mundo, com o mundo, para o mundo. Então, é nessa perspectiva que a gente vai vendo a importância, né, da gente se perceber no mundo, se perceber nas vivências, se perceber enquanto sujeito da natureza, enquanto Erival da natureza e enquanto Erival da cultura, né? Então, eu gostaria que agora a gente já começasse a colocar qual foi o posicionamento mediante aquela pergunta que nós lançamos no encontro passado, né? Qual é o meu papel como agente de transformação, de mudança nessa sociedade mediante a leitura deste livro, né? Então, agora a gente vai passar para a Maria Mello coloca aqui, atuar na base, e cada um vai colocando, não somente colocando, abrindo mesmo, vamos ver se hoje a gente abre esses microfones e a gente fala, a gente coloca os nossos sentimentos. Quem é que fala, que vai abrir aí? Olha, tem a mãozinha também aqui para levantar, né? Quem quiser levantar a mãozinha aí. Quem vai ser o próximo, para a gente não ter aqui que só um falar? Estou esperando. Bora lá. Ninguém. Nossa, o silêncio tomou conta, né, do grupo hoje. Mônica. Pois vai, Mônica. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim? Sim, sim. Tá. Vocês tinham deixado a pergunta, né? Qual a mudança que este grupo trouxe para a nossa vida? A partir da leitura do livro, eu percebi que não basta a gente sonhar, né? Ter ideologia, ter utopia, mas a gente tem que ir muito além de esperançar. Eu acho que Paulo Freire, ele significa muito o quanto que a gente tem que lutar, mas lutar perante o mundo, não nas nossas bolhas, no nosso educar, mas abranger tudo que a gente pensa. Por isso que é tão significativo para mim. Penso que esse grupo trouxe mais ânimo e vontade de lutar pelo que eu acredito. Penso que é isso. Porque a gente vai perceber que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido, ele é ser opressor. Por quê? Porque é nessa perspectiva
que a cada leitura que fazemos, a cada momentos que realizamos, a gente vai vendo a importância do que foi para o nosso grupo. Eu vou ler algo aqui, antes que outras pessoas vá botando ali, eu quero falar, né? Que foi Cristiane Cordeiro Vasques, que mandou para nós, para o nosso grupo, né, para o e-mail da gente. Prezados, atendendo à solicitação, encaminho minhas considerações sobre a participação nesse grupo de estudos. Gostaria de relatar minha grande satisfação em participar desse grupo de estudos e compartilhar com pessoas de lugares tão diversos as percepções de um educador que certamente teve sua passagem por esta existência, marcada um propósito maior. Paulo Freire nos inspira a encorajar a seguir, acreditando que o ser humano é singular e, na sua singularidade, faz história em comunhão com os outros. Este educador nos mostra que é possível ser radical e amoroso, profundo e leve, e que a humanização é possível e necessária. Este grupo de estudos me ajudou a disciplinar minhas leituras e encontrar nelas os princípios reflexivos que fazem uma obra valer a pena e ter sido lida. Espero que este trabalho siga com outras obras e que eu possa fazer parte dele. Recebam meus agradecimentos por ter tido valiosa oportunidade de participar dos encontros. Abraços fraternos. Essa foi Cristiane Cordeiro, que mandou, e nós não poderíamos, eu nem sei se ela já se encontra aqui, e se encontra, né? E ela mandou para nós, e nós ficamos muito felizes, Cristiane, com esse seu depoimento. Então, eu convido você, a você mesma agora, falar um pouco, né, dessa experiência e falar um pouco do capítulo de hoje. Cadê a Cristiane? Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite, meninos. Assim, eu mandei por escrito até para facilitar a organização do pensamento, né? Esse grupo foi bastante valioso para mim. O que eu coloco nesse depoimento é, de fato, como eu me senti. O grupo me ajudou a disciplinar essas minhas leituras. Eu faço leitura sobre Paulo Freire há muito tempo, mas eu acho que é um jeito diferente de ler, né? De olhar por dentro do texto. E eu sou alfabetizadora de jovens e adultos, então esse capítulo de hoje me é muito caro e muito próximo, né? Fiz vários destaques na leitura do capítulo, e, assim, acho que é importante que a gente reforce algumas questões da essência do trabalho de Paulo Freire em relação à questão da leitura e da escrita, né? Ele fala, na página 85, que o homem é somente um homem capaz de transcender, discernir, separar órbitas existenciais diferentes, distinguir ser do não ser, de travar relações incorpóreas. Na capacidade de discernir estará a raiz da consciência de sua temporalidade, obtida precisamente quando, atravessando o tempo, de certa forma unidimensional, alcança o ontem, reconhece o hoje e descobre o amanhã. Esse texto, eu acho que ele fala muito pertinho da realidade dos adultos que buscam o processo de escolarização, buscam o domínio da leitura e da escrita, né? O trabalho, quando a gente consegue fazer um trabalho que busque a emancipação, a autonomia desses estudantes, eles conseguem fazer esse caminho, alcançar o ontem, reconhecer o valor que eles têm hoje, e descobrir o potencial do sonho, do vir a ser, do que eles de fato gostariam de fazer, do quanto a escola e o processo de leitura e escrita pode ajudar nessa construção desse sonho, né, dessa nova realidade.
porque os alunos, adultos principalmente, né, quando eles ganham o domínio da leitura e da escrita, eles mesmos dizem para a gente que se tornam outras pessoas, porque eles ganham um outro jeito de olhar para o mundo. O mundo também olha para eles de outra forma, quando eles deixam a condição do analfabetismo. Então, é isso que eu gostaria só de compartilhar com vocês. Esse pedacinho achei um dos mais fortes, né? Enfim, todo o capítulo é muito, muito potente, muito forte nas nossas reflexões sobre a questão da alfabetização. Muito obrigada, viu? Nós que agradecemos, Cristiane, a sua participação, a sua interação conosco, né? Porque para entender, quando você fala aí da alfabetização de jovens e adultos, então é um processo um pouco complexo que a gente precisa compreender a instrumentação da educação, né? É necessário que a gente compreenda como é que se dá esse processo, como também o homem e a mulher como um ser de relações, porque nós somos seres de relações, e nesses seres de relações nós construímos, né? A época em que nós vivemos e em que a época histórica, o momento histórico vivido e o momento histórico passado. Só compreendemos o presente quando somos capazes de estudar o passado e compreender o passado, para poder compreender realmente essa questão da transição, como é que dá essa transição nessa sociedade, né? Porque nós somos seres transitivos, porque se nós ficássemos na intransitividade, nós não conseguiríamos construir, né? Então, a nossa sociedade é uma sociedade em transição. E para que a gente compreenda isso, a gente precisa compreender que a democratização ela foi fundamental nesse processo da educação, de alfabetização. Então, precisamos de compreender 3 momentos: o homem e a mulher, como um sujeito, e o mundo. Eles não estão separados desse processo. Homem, mulher e mundo. Porque se assim não for, a gente não consegue compreender. A Inês aqui coloca, né, quanto mais for levado a refletir sobre sua situacionalidade, sobre seu engajamento, enraizamento espaço-temporal, mais emergerá dela conscientemente carregado de compromisso com sua realidade, da qual, porque é sujeito, não deve ser simples espectador, mas deve intervir cada vez mais. Ela coloca essa passagem da página 35 do livro, aqui a Alexandra, né? Eu acho que ou é Alexandra, porque depende do nome próprio, a relação de empatia na procura de algo. A amorosidade, ela coloca amoroso, humilde, crítico, esperançoso, confiante, criador, né? Então, são questões que com a leitura nos levam, se nós conseguirmos sermos amoroso, humilde, crítico, agora vamos entender a criticidade, né? Sejamos críticos não para derrubar o outro, mas crítico para construir, crítico para aprimorar, crítico para ajudar, para somar, né? E esperançoso, sim, confiante, criador. Então, agora, quem deseja continuar, o grupo não é Erivalda. Temos tantas pessoas lindas aqui, a Luísio, a Andréia, Edson, a Inês, Joseilda, Marcos, Mônica já falou, a Rayane, a Sara, o Sérgio Xavier, Silvana, o Biraci. Quem deseja desses dar continuidade para que não sejamos somente nós? E vai ser pelo chat só, e eu lendo, Nesse capítulo, o autor apresenta, da maneira detalhada, seu método educacional relativo aos adultos, seu método
o diálogo é exposto como um método ativo, crítico e criticista. Ok. Nós sabemos a importância. A Luísa abriu a câmera, ele vai falar, é isso, Luísa? Vá lá, Luísa. Tá fechado seu microfone. Professora Erivalda, não quer fazer o comentário logo do parágrafo que a senhora leu, depois eu complemento. Oi? Do de Joseilda? É, ou não quer fazer? Não, pode ir. Não, é porque o que eu achei importante neste texto é quando colocou o diálogo. O diálogo é uma relação horizontal. Por quê? Tem que ir de A para B, porque se fosse vertical, era de cima para baixo. Então, o professor e o aluno ele tem que estar sempre horizontal. E bem importante quando coloca, é uma relação horizontal de A com B. Nasce de uma matriz crítica e gera uma criticidade. Nutre-se de amor, de humanidade e de esperança, de fé e de confiança. Por isso, somente o diálogo comunica. Então, para haver um diálogo, então tem que ter o amor entre o educando e o educador, porque aí vai se tornar mais fácil. E sempre o diálogo ele vai transformar o mundo. Então, se esse diálogo for de amor, e se for de uma forma horizontal, vai atingir, vai transformar o ser humano que está ali. Porque quando vem de vertical para horizontal, não vai transformar nada. Deu para entender, professora Erivalda? Sim, com certeza. Inclusive, há uma passagem realmente no livro que ele fala nessa questão, né, da horizontalidade, de como você perceber essa questão. E é por perceber, Aloysio, essa questão que o homem não somente ele julga, não somente ele não se acomoda, que o homem ele é capaz, que se houver o diálogo, ele vai ser capaz de criar, de recriar e de, acima de tudo, decidir. Porque nós somos seres políticos, seres de decisão, e é a partir desse momento da criação, de recriar a nossa história no mundo, que nós tomamos nas nossas decisões. E como a professora Inês também no Cordel, ela colocou, então ele pode ter mudança cultural, desenvolver uma nova sociedade. Então, se tiver esse diálogo, vai ter mudanças culturais de época e desenvolver a nova sociedade. Então, o diálogo vai abrir tudo. Por isso que é importante a gente fazer uma organização reflexiva do pensamento. Ajudar o homem a organizar reflexivamente o pensamento é de fundamental importância, porque, às vezes, nós estamos tolhidos pela sociedade, pelos amigos, pelo entorno, e não conseguimos organizar o nosso pensamento, né? Então, o surgimento de um novo termo entre compreender e atuar. Às vezes, nem se compreende, nem se atua, né? Na maioria das vezes, nós somos sujeitos de discurso, não somos sujeitos de ação. E é preciso que a gente tenha essa compreensão dessa atuação para construir o pensar. Como vamos construir o pensar que é tão fundamental e importante para nós, né? A Mônica, ela coloca aqui, como falar de tijolo se na minha casa não tem gente, né? Realmente. E a metodologia que Paulo Freire aplica, que ele conseguiu alfabetizar em tão pouco tempo, ele só se deu e só teve sucesso, só tem sucesso porque ele vai partir da realidade. Ele parte da realidade. Ele parte das palavras geradoras. Ele parte, não sou eu
quem vai criar as palavras geradoras, mas sim a comunidade que ali está, que vai criar junto com o educador essas palavras. E as palavras vão surgir de acordo com a necessidade, que elas possam problematizar para depois transformar, né? Porque a partir do momento que eu problematizo, eu tenho a condição de transformar. E daí, quem mais deseja? Vamos lá. Professora, eu queria falar a respeito desse tópico, né? O novo conteúdo programático, porque agrega todos os outros itens e está na página 44. Né? Eu achei muito interessante esse tópico, a senhora já citou de alguma forma aí, mas eu acho que é um tópico que vale problematizá-lo um pouco, né? Porque ele coloca justamente essa questão do que é a natureza e do que é a cultura, né? Isso aí é muito interessante refletirmos para a metodologia ser aplicada em sala, né? Então, eu pergunto para a gente pensar, o que é o homem, né? O homem é o quê? É o processo de seus atos, né? O homem é um ser cultural, né? Então, se a cultura é algo que o homem transforma da natureza para as suas necessidades cotidianas, por que a educação não pode ser problematizada culturalmente? Construída com, e não para o. Exatamente. É nesse sentido mesmo que a gente imagina, Edson, o que é o homem e o que é a cultura. Quando eu não compreendo o que é a cultura, eu não vou conseguir fazer uma educação libertadora. É importante. Então, para que eu compreenda o método, eu teria alguns questionamentos. É possível alfabetizar adultos sem natureza e cultura? Será que nós conseguiríamos? Que leitura de mundo os educandos trazem? Qual o maior desafio da alfabetização? Como a pedagogia de Freire influencia a aprendizagem crítica? O homem e a mulher são seres de relação? Então, mediante esses questionamentos, que debate nós poderíamos tecer agora? Né? Vamos, alguém desejaria? O Marcos coloca aqui. Se a vocação ontológica do homem é de ser sujeito e não objeto, está logo no início do texto, né? É de ser sujeito e não objeto, só poderá desenvolvê-la na medida em que, refletindo sobre umas condições espaços temporais, introduz nelas a maneira crítica. Quanto mais for levada a refletir sobre sua situacionalidade, sobre seu enraizamento, ele completou, antecipou o que Inês falou anteriormente, né? Então, nós temos essa vocação ontológica de ser sujeito e não de ser objeto, né? Mas a gente precisa compreender que só há alfabetização se houver. Eu gostaria de apresentar aqui uma parte, eu vou colocar aqui só para vocês, só para mostrar, um quebra-cabeça que vai de acordo com aquilo que aquele menino, que a Luísio coloca. Eu vou compartilhar aqui rapidinho só. Cadê ele? É isso aqui, deixa eu ver se é esse.
uma parte, o que é diálogo para Freire, né? Porque se a gente não consegue alfabetizar, não consegue fazer, se a gente não entende, como a Luísio falou, o diálogo é o encontro entre os homens mediatizados pelo mundo para designá-lo, se, ao dizer suas palavras, ao chamar ao mundo, os homens os transformam. O diálogo opõe-se como o caminho pelo qual homens se encontram seu significado enquanto homens. O diálogo é, pois, uma necessidade da existência. Aí, a Luísio fala dessa horizontalidade. Veja essa imagem do quebra-cabeça. Se na comunicação não há essa horizontalidade, eu não vou conseguir. Não há o diálogo, não há a comunicação. É outra aqui, e aqui também está aquilo que eu acho que foi Alexandre, não me recordo que ele colocou, amoroso, humilde, crítico, essas relações, seres de relações. Mas olha a relação na horizontalidade. Ele nem dialoga, aqui a charge mostra, porque um está olhando para a nuca do outro, não está havendo a comunicação, não há relação de simpatia nem de empatia. Então, só pode haver desamor, inumildade, acrítico, desesperançoso, sem fé, sem confiança, né? Mas o que eu queria mostrar aqui é umas experiências aqui, que eu gostaria de ler e depois mostrar. Eu vou até colocar, eu vou ler mesmo, tá? Aqui. Ai, não, passei. Uma situação problema, para iniciar a metodologia de Freire, para a gente poder iniciar o debate. Aí um caçador iletrado inicia o debate desta situação, distinguindo-se nela o que é da natureza do que é da cultura. Cultura, neste quadro, dizem, é o arco, é a flecha, são as penas com os quais o índio se veste. E quando se eles perguntam se as penas não são da natureza, respondem sempre, as penas são da natureza. Enquanto estão no pássaro, depois que o homem mata o pássaro, tira suas penas e transforma elas com o trabalho, já não são natureza, são cultura. Tivemos a oportunidade de ouvir esta resposta inúmeras vezes em várias regiões do país, distinguindo a fase histórico-cultural do caçador da sua. Chega o grupo ao conhecimento do que seja uma cultura iletrada. Descobre que, ao prolongar os seus braços 5 a 10 metros, por meio dos instrumentos criador, por causa do qual já não necessita apanhar sua presa com as mãos, o homem fez cultura, ao transferir não só o uso do instrumento, que funcionalizou, mas a incipiente tecnologia de sua fabricação. As gerações mais jovens faz a educação. Discute-se como se processa a educação numa cultura iletrada, onde não se pode falar propriamente de analfabetos. Percebem, então, imediatamente que ser analfabeto é pertencer a uma cultura iletrada e não dominar as técnicas de escrever ali. Esta percepção, para alguns, chega a ser dramática. Essa foi uma vivência num ciclo de cultura que aconteceu no país e está num livro, Educação como Prática da Liberdade. Olha aí, quais pontos a serem explorados nesta situação. O homem como natureza, o ontológico, e aqui a questão o arco e flecha que ele construiu, que deixa de ser, que passa a ser a cultura dele. Então, aqui nós teríamos diversas situações para colocar. Eu
quis mostrar isso aqui como um exemplo, né, para ilustrar apenas, para a gente poder ter essa ilustração, e é isso, né, que a gente, para poder compreender a metodologia de Paulo Freire, a maneira que você vai partir do debate, que você vai partir da palavra, que você vai partir da cultura do ser humano, que você vai partir do que já existe, para depois você ir para as palavras geradoras e depois você ir para a cultura de cada um, né? E daí você partir para o processo de alfabetização mesmo, aquele processo de divisão de palavras, aquele processo de junção das palavras, da criação de novas palavras, todo aquele processo que vocês viram aí no livro, né? Quem desejaria, o Biraci coloca aqui, a filosofia do bem viver, propagada, né, pelos povos indígenas, orienta que nós, seres inacabados, vejam a natureza como sujeito de direitos. Quem mais gostaria? Eu hoje estou um pouco cansada da minha fala. A Cícera abriu a câmera, ela deseja falar? É porque Cícera só gosta de viver com a câmera aberta, e gosta de falar também, mas também gosto de ouvir, companheira. Então, boa noite, povo. Cheguei 1 hora após o início, porque eu estava numa atividade do trabalho e tive que fazer umas outras questões. Mas, então, eu não peguei, né, o início do debate, tudo mais, e por isso que, né, estava um pouco ouvindo também a companheira Erivalda. Quando eu cheguei, era o Edson Menezes, que estava na contribuição dele. Mas, sobre a questão do método, né, de Freire, e aí, quando a gente estuda, né, estuda o capítulo e ao longo da nossa história da educação, se bem que Freire, né, ele foi e vive, né, tirando os nichos de resistência, né, e tudo, mas ele, o pensamento e a forma dele ver o mundo, construir a educação em uma metodologia é apagado, né, e nunca é demais a gente destacar, né, porque que ele é tão atacado, né, e criminalizado, inclusive, no Brasil, hoje, né, semelhante na década de 60, 70 e 80, né, porque é uma educação como prática para a liberdade, que é um dos textos, né, que a Erivalda citou, e que é um texto, né, maravilhoso. E a questão da própria metodologia, né, o quanto é uma metodologia desafiadora, porque por isso que, né, é uma ousadia, e assim, ousadia no sentido de, né, que a gente precisa ser, né, ousado, pessoas ousadas, atrevidas, né, de pensarmos essa metodologia em tempos feitos esses, né, que a gente vive, porque nós somos mulheres e homens do tempo que vivemos, né, então, e aí, assim, uma coisa é você, quem conviveu, quem teve, né, a oportunidade, a alegria, o privilégio, a honra de conviver com Freire, vivenciando e construindo essa metodologia, e, né, as pessoas, por exemplo, da minha geração, que a gente veio estudar Freire a partir dos movimentos sociais, porque na universidade que eu fiz, o curso de História, que eu fiz o mestrado, ninguém, né, falou em Freire, né? Eu sabia que ele existia por outros canais, mas não por essa, né? Então, e aí, como é que pensar essa educação libertadora, né, a partir dos elementos que Freire, né, traz,
né, se a nossa história da educação, né, ela é tão permeada de apagamentos e dessa coisa mesmo, né, de ser né, o que sabe, né, a professora, a educadora, o educador é o que sabe, é o que diz, né, é isso, é aquilo. Né, obviamente que, né, a educadora e o educador é aquela pessoa que vai estar, né, com acúmulo para, inclusive, possibilitar o diálogo, não é? Porque às vezes, né, e em alguns espaços a gente escuta, é como se fosse assim muito fácil, né? É muito difícil trabalhar a metodologia, né, do Freire, porque não é porque facilitar, construir, né, um espaço onde, né, as pessoas sejam escutadas, mas, para além disso, você avance no sentido de problematizar a realidade, porque você parte da realidade, mas a intencionalidade, o objetivo, não é que você só faça análise e pronto, né? Transpor isso. E por isso a metodologia do Freire é tão perigosa, né? Para os que estão no poder, e é tão desafiadora para nós, educadoras e educadores, porque ela é difícil, né? É difícil, né? Porque é muito, né, mais fácil se a gente for pensar, né, assim, nas coisas, né, pragmáticas, é você dizer isso, é aquilo, é preto, é vermelho, é amarelo e prio. E outra coisa é você, inclusive, se expor, né, se expor diante, né, de uma coletividade as contradições, que é isso, né, que o Freire também, né, traz no texto, né, as limitações do tempo que vivemos. E aí eu gostaria de fazer esse destaque a isso. Eu acho que o maior desafio somos nós, né, nesses tempos, né, encamparmos uma metodologia dessa, que assim, que não, especialmente nos espaços institucionais, certo? Porque se a gente trabalha em espaços, né, outros que não são as instituições, as redes, né, que têm seus programas prontos, né, as redes têm isso, né, e hoje o Fundeb, né, e aí eu não sei se todo mundo já está sabendo, mas a deformação que veio da Câmara foi derrotada. Eu não sei se já foi dado esse maravilhoso recado, né? Mas aí vai voltar amanhã para a Câmara, né? O projeto, aquele aprovado anteriormente, e não o da semana passada. O Senado, né, derrotou as deformações, né, que veio da Câmara semana passada, e amanhã é mais um dia de luta. Mas isso, né, em um contexto de educação que a educação é mercadoria, né, e não direito. E aí, né, como é que nós, que estamos nesse processo, né, que vamos fazer esses enfrentamentos? De uma coisa, eu tenho certeza, não é isoladamente, né, e esse é através dos grupos de estudo, através também de outras formas de luta, né, eu acho que, e estou citando especificamente o Fundeb, porque nesse último ano é o que a gente vem, né, fazendo assim, de muito enfrentamento e reinventando, e eu acho que isso é muito, né, é Freire, né, essa coisa da gente, dentro de um contexto, né, de pandemia, de isolamento social, a gente reinventar a luta e ela funcionar, porque está funcionando, deputados, senadores estão morrendo de medo, né, das redes sociais, né, dos tuitaços e isso e tudo. Eu acho que nesse sentido a gente está sendo, né, bem freiriana, que é dentro, né, dessa realidade, dentro dos desafios do presente, de homens e mulheres no nosso tempo de Revolução 4.0 e de pandemia, de isolamento social, a gente está fazendo a luta e vencendo, e vamos vencer amanhã. Então, se liguem aí nas redes e botem bronca, né, para pressionar, né, a Câmara. Eu gostaria de
não de retomar, mas, enfim, partindo daquilo que a Aloísio colocou a respeito do diálogo, e juntando com o que Cícera vem colocando, que acabou de colocar, sobretudo insistindo na dificuldade. Ela disse que é difícil, que o método é difícil. Eu não sei se é difícil, porque, na verdade, eu nunca fui alfabetizadora. É uma falha na minha formação. Nunca trabalhei nem com crianças e nem com a EJA. Mas me parece que o que dificulta está muito naquilo que a Aloísio chamou a atenção a respeito do diálogo, né? O que é o diálogo? Erivalda trouxe também uma outra forma de explicar o diálogo, mas o diálogo é, portanto, o caminho indispensável, não somente nas questões vitais para a nossa ordem política, mas em todos os sentidos da nossa existência. E por que eu falo, misturo o destaque de Aloísio com o de Cícera? Porque eu acho que o diálogo facilita, Cícera, o diálogo vai lá para o miudinho, né? Problematiza. Você veja quanto tempo leva para problematizar. Bom, primeiro, para selecionar as palavras, é o problematizar mesmo. O miudinho, o esmiuçadinho. E nós somos de uma geração, eu não tanto, mas vocês todos, muito mais dessa geração que é rápido, tudo tem que ser para ontem. E, então, talvez, diante dessa realidade atual, seja difícil, sim, porque a gente não se dá ao tempo. Me faz lembrar muito Freire sentado aqui em casa, ou lá debaixo da mangueira, que ele gostava, tinha uma atração por mangueiras, e aquela mão que está assim lá na escultura, ele começava a falar, e cada coisa que ele falava, ele ia indicando no dedo e voltando, insistindo para ficar claro. A gente tem um exemplo que foi visto há alguns dias, quando ele fala do admirar, do mirar, do admirar, né? A gente fala a palavra e vai-se embora. Quantos retoques, como ele burilou a palavra para chegar no que ele queria dizer. E me parece que a nossa grande dificuldade, no que quer que seja, mesmo no grupo, a gente sabe que as pessoas estão todas com vontade de falar, inclusive eu, mas a gente fica se segurando, fica querendo ouvir os outros, mas volto, o diálogo é fundamental. E eu não sei se eu me distraí na hora que foi falado sobre o diálogo, mas lá ficou um pequeno fragmento que toca assim profundamente nisso que acabei de dizer. Somente pela virtude da fé. Somente pela virtude da fé. Fosse Paulo Freire falando agora, ele ia explicar que virtude da fé é essa. O que é que ele entende por essa virtude da fé nesse contexto? Ai, meu Deus. Minha bateria se foi. Mas eu vou continuar. A frase eu vou ler ligeirinha, porque parece que a bateria está pedindo socorro. Então, somente pela virtude da fé. Contudo, o diálogo tem estímulo e significação. Pela fé no homem em suas possibilidades. Pela fé na pessoa que pode chegar à união de todos, pela fé de que somente chego a ser eu mesmo quando os demais chegam a ser
eles mesmos. Gente, o peso desse fragmento na escrita de Freire, eu não sei se a gente consegue captar. Que fé é essa? Que compromisso é esse? Mas esse final, chego a ser, pela fé de que somente chego a ser eu mesmo, ou eu mesma, quando os demais chegam a ser eles mesmos. Ela travou agora. A Inês travou. Jesus. Então, vamos continuar. Quando ela voltar, deve ser a bateria dela que está fraca. Aí ela continua com a fala. Né? Então, a gente, isso que Inês coloca é algo que uma vez eu falei numa reunião do centro, que Já ligo, estou em reunião. Pronto, ela agora está em 2, viu? Isso que Inês coloca, né? Essa questão das gerações, ela nos faz refletir, porque nós estamos em uma geração agora que tudo é muito rápido, tudo é muito ligeiro, tudo é muito aligeirado, né? E essa questão que a gente precisa, quando ele fala na fé, quando ele fala em esperançar, quando ele coloca essas questões, ele coloca com uma sensibilidade, uma amorosidade, que a gente precisa compreender que tipo é. E quando muitas colocavam, Paulo Freire não acredita em Deus, né? Mas não é só nesse sentido que ele coloca. Inês, você caiu, você quer continuar, meu amor? Não, eu acho que você complementou aí. Aí me fez lembrar agora, quando você falou que não é dessa fé aí, eu acho que é dessa aí e da fé verdadeira que ele está falando. E aí me lembrei do texto que tem um fragmento lá das cartas a Cristina, que ele fala que quando ele anda pelas favelas ou pelas comunidades, no tempo dele se chamavam favelas, né? Hoje, graças a Deus, a gente quer chamar de comunidade, não sei se é para esconder a feiura da realidade ou por quê, mas ele diz lá que o seu ser ficava tão envolvido, tão emocionado, que ele pensava em Marx, mas nunca, porque Marx fazia com que ele visse aquela realidade, mas ele nunca, por conta de Marx, e nunca Marx simulou de alguma forma que ele abandonasse ou deixasse de ser amigo do camarada Jesus, né? Não, Paulo Freire não era um piegas, mas era alguém profundamente religioso e ecumênico. Mas eu acho que nós precisamos refletir um pouco mais isso, que aí ele vai no miolo, o que é a fé, o que é que nós entendemos de fé. E parece que a fé é aquela essência que temos lá no nosso interior, no âmago do nosso ser, que é capaz de nos iluminar, de nos abrir caminhos, mas é preciso com muita calma. E aí eu vou pedir para a Cícera me levar para uma... É meu filho lá em Belém querendo falar comigo. Inês, vou pedir para a Cícera me levar aí para Belém. Não, é porque meu filho
Eu cancelei 2 ligações do meu filho lá de Belém, por isso que interferiu. Houve um ruído na minha fala. Certo. Eu queria ir com vocês, ser alfabetizada, para ver como seria, né? E nesse miudinho... Seria lindo, viu? Seria lindo. Eu passei por esse processo de ver pessoas com 80, com 89 anos. Meu primeiro aluno, aos 19 anos, ele tinha 89 anos. Eu digo meu primeiro, porque eu tinha 19 e ele 89. E com essa metodologia, quando a gente vai falar, quando você fala, é preciso acreditar acima de tudo, né? Quando a gente é capaz de acreditar no potencial que o outro tem e fazer fluir, desenvolver o que está dentro do outro para poder ele também acreditar, motivar, fazer de uma forma que ele compreenda que a cultura é ele quem constrói, mas que ele é um ser da natureza. Quando Paulo Freire chama muito a atenção, que a gente só vai conseguir alfabetizar, que ele traz isso muito bem nesse capítulo, quando a gente consegue compreender esses 2 aspectos importantes. O ser humano, que somos seres da natureza, que raciocinamos, mas somos seres da natureza, somos seres humanos, e o ser cultural, o ser de cultura que vem da sociedade, ou da sociedade de opressão, ou da sociedade que impõe, da sociedade que liberta, da sociedade que queremos, da sociedade que sonhamos. Então, é por isso que ele coloca aqui a alfabetização como um ato criador, mas somos nós que vamos criar e desafiar e criar esse debate, criar esse miudinho que Inês coloca, né? Essa provocação que está ali, que vai partir deles. Porque quando nós estamos nas salas de aulas de educação, no caso de jovens, de adultos, de idosos, muitos sujeitos, ele fala muito na questão da singularidade, aqui tem uma parte, e da pluralidade. O que é singularidade, que não só é somente o desafio e a relação, que a singularidade vai muito mais além disso, e a pluralidade, deixa eu ver se eu acho. Pluralidade, não só como relação aos diferentes desafios que lhe faz o ambiente, mas também com relação ao próprio desafio, a você se desafiar, você se compreender enquanto sujeito ontológico, enquanto sujeito de cultura, enquanto sujeito de decisão. Então, a partir desse momento que nós vamos compreender a importância dessa metodologia que é dialógica, que você vai fazer essa relação com o outro, mas que também é cultural, e que eu vou precisar pegar no sujeito adulto e trabalhar com ele, fazendo a leitura do mundo, não somente a leitura da palavra, mas a leitura do mundo que é tão essencial para ele. A partir daí é que eu vou para a leitura da palavra. Então, são 17 etapas que Freire vai nos colocar para aprender. Eu penso que eu ia ser uma boa alfabetizadora para você, viu, Inês? Ó, tá vendo? Vamos marcar. Aí depois desse processo todinho, aí ele coloca bem direitinho o universo vocabular, que não é Erivalda quem vai levar, não é Inês, não é Aloysio, não é ninguém que vai levar, é a realidade que ali está, porque o universo vocabular do campo não vai ser o mesmo universo vocabular da cidade, vai ser um universo vocabular bem diferente, né? Por isso aquela frase tão famosa, Eva viu a uva, né? Mas que uva Eva viu? Em que circunstância histórica Eva viu essa uva? Em que momento de sua vida? Quando? Qual temporalidade? Então, são questões que a gente vai precisar fazer essa reflexão, né, todinha.
e partir aí para situações, né, sociológicas, como eu apresentei uma situação sociológica, e depois a gente vai ampliar esse vocabulário, onde vai ser tão mais fácil a aprendizagem, né? Porque quando você tem conhecimento... E assim sucessivamente, gente. O que mais nós temos para hoje com essa beleza? Ô, Erivalda, Oi. tem alguém inscrita antes de mim, neste? Tem não. Tá. Pode falar. Não, é assim, porque assim, são, né, coisas que a gente vai matutando e vai mexendo, né, bastante assim conosco, né, educadoras desse tempo histórico, né, que e o Freire tanto destaca, né, nas obras dele e né, essa que estudamos, né, que estamos, né, que nós somos, né, sujeitos, né, desse lugar que estamos, né, se somos mulheres, né, se somos uma professora, um professor, né, está diretamente relacionado, quem é que alfabetiza na maioria das vezes, né, são as mulheres, né, e aí eu também fico, assim, enquanto, né, eu vi Inês, né, a partir, assim, desse desafio, né, nessa realidade que a gente vive. Assim, e isso que eu trago é para nos provocar mesmo, para assim, assim, porque é maravilhoso o que o Freire coloca, né, revolucionário. Tu não estás bem, né, amiga? Tá, não, eu estou vendo pela tua voz e pela tua coisa. Vamos fechando esse negócio aí. Então, você é ligeira. Mas isso, assim, sabe, do desafio nosso e do compromisso que é pensar, né, Freire, e materializar na praxis, né, essa questão que é o que ele também nos ensina, né, a partir do fazer, do teorizar, nessa realidade que a gente vive, né? Assim, nessa realidade da nossa história, né, de formação, mas nessa realidade também que a gente vive enquanto profissional, né, de cada vez mais um individualismo. E enquanto você, Erivalda, falava, né, é assim que a gente tem que ir criando e inspirada em Freire, inclusive, é mecanismo de como fazer isso coletivamente, sabe? Porque, assim, a vontade individual, ela vai sucumbir e a maior tendência é que a gente fique frustrada porque as coisas não dão certo, porque não sei o que, a gente se desencanta, né? Aquele esperançar, né, do Freire, ele vai por terra se a gente se isola, porque nós, né, vamos nos fragilizar e tudo, e seremos, né, literalmente trucidadas. Então, é uma das coisas que fica ainda mais, sabe, a partir de um estudo feito esse, é de que essa transformação, essa mudança, ela é feita por homens e mulheres, né, do seu tempo, do nosso tempo, coletivamente, de que essa consciência, ela é um exercício, é um trabalho e é uma construção subjetiva e individual, mas dentro da coletividade, até porque nós somos, e aí não sou eu que digo, né, é o próprio Freire, esse ser de relações, né? Então, são nas relações, para que a gente esteja também atenta a isso, porque, né, é isso, né? Diante das adversidades, a coletividade, termos um objetivo comum. Você coloca algo aí da coletividade, mas nós temos que ter muito cuidado, porque às vezes nós nos colocamos, não estou falando a você, estou falando de modo geral, né? Nós pregamos a coletividade e nós somos individualistas. Nós pregamos a coletividade, nós pregamos Freire, nós não somos freirianos. Então, essas vivências que a coletividade, ela foi,
no momento, todas as lutas que conseguimos para a transformação social foram no coletivo, não foram individuais. Todas as lutas que nós conseguimos ainda hoje, ainda mas a gente não consegue nada realmente na individualidade, só no individual. O individual, ele exerce um papel fundamental dentro da coletividade. Agora, muitas vezes nós não exercemos esse papel como se deve, né? Não fazemos. Então, por isso que eu penso ser importante a gente tecer, quando a gente estuda Freire, essa questão. Eu, Erivalda, tenho que sempre, aparecer, Erivalda, tem que ser sempre que coletivo é esse? Que eu estou dentro do coletivo e eu não dou voz ao outro. Então, só aí eu abri um parênteses. Pegando a fala de Cícera, de Inês, de Edson, de todos os outros, de Aloísio, esse vídeo de Freire, ele é bem interessante. Vou colocar um pouquinho aqui para a gente privilegiar. Quando muito moço, muito jovem, eu fui aos mangues do Recife, aos córregos do Recife, aos morros do Recife, às zonas rurais de Pernambuco, trabalhar com os camponeses, com as camponesas, com os favelados. Eu confesso, sem nenhuma churumingas, eu confesso que fui até lá movido por uma certa lealdade ao Cristo de quem eu era mais ou menos camarada. Mas o que acontece é que quando eu chego lá, a realidade dura do favelado, a realidade dura do camponês, a negação do seu ser como gente, a tendência àquela adaptação, de que a gente falou antes, aquele estado quase inerte diante da negação da liberdade. Aquilo tudo me remeteu a Marx. Eu sempre digo, não foram os camponeses que disseram a mim: Paulo, tu já leste Marx? Não, eles não liam nem jornal. Foi a realidade deles que me remeteu a Marx. E eu fui a Marx. E aí é que os jornalistas europeus, em 70, não entenderam a minha afirmação. É que quanto mais eu li Marx, tanto mais eu encontrei uma certa fundamentação objetiva para continuar camarada de Cristo. Então, as leituras que eu fiz de Marx, de alongamentos de Marx, não me sugeriram jamais que eu deixasse de encontrar Cristo na esquina das próprias favelas. Eu fiquei com Marx na mundanidade à procura de Cristo na transcendência. Eu estou absolutamente feliz por estar vivo ainda e ter acompanhado essa marcha que, como outras marchas históricas, revelam o ímpeto da vontade amorosa de mudar o mundo, essa marcha dos chamados sem terra. Eu morreria feliz se eu visse o Brasil cheio em seu tempo histórico de marcha dos que não têm escola, marcha dos reprovados, marcha dos que querem amar e não podem,
marcha dos que se recusam a uma obediência servil, marcha dos que se rebelam, marcha dos que querem ser e estão proibidos de ser. Eu acho que, afinal de contas, as marchas são andarilhagens históricas pelo mundo. E os sem terra constituem, para mim, hoje, uma das expressões mais fortes da vida política e da vida cívica desse país. Por isso mesmo é que se fala contra eles, e até de gente que se pensou progressista, e que fala contra eles, contra os sem terra, como se fossem uns desabusados, como se fossem uns destruidores da ordem. Não, pelo contrário, o que eles estão é mais uma vez provando certas afirmações teóricas de analistas políticos, de que é preciso mesmo brigar para que se obtenha um mínimo de transformação. O que eu quero dizer, selando a minha resposta, além de dizer da satisfação de estar vivo vendo isso, por exemplo, eu lamento tristemente que Darcy Ribeiro já não possa saber, já não possa estar vendo e sentindo e vendo uma marcha como essa. Microfone fechado, Erivalda. Pensei em a gente poder ver... Ai, Jesus. Porque eu estava aqui baixando aqui, também o outro. A importância desse vídeo, para a gente também fechar esse momento, né, que Paulo Freire fala com tanta veemência da luta, da transformação, de tudo que a gente poderia ter, né? Então, minha gente, eu acredito que ninguém colocou, se alguém desejar falar mais, né, está aí aberto, que eu só quero depois colocar um pedacinho aqui de como a gente vai finalizar esse trabalho, mas dizer da nossa gratidão, dizer que façam a associação de vocês ao Centro Paulo Freire, Estudos e Pesquisas, para a gente continuar essa luta, essa batalha, com dificuldades, sem dificuldades, com angústia, sem angústia, felizes, não felizes, que é assim que é a vida, né? Marchando, como Paulo Freire disse. Eu acho que hoje eu precisava ouvir isso dele, marchando, né? Então, veja só, quando a gente se sente o favelado lá em cima, às vezes, né? Então, é preciso a gente não desistir, não desesperançar, né? Então, eu convido vocês para a nossa próxima atividade depois de amanhã, quinta e sexta-feira, nós teremos o pré-colóquio internacional, a abertura do pré-colóquio de Recife e o dia de trabalho. Temos várias pessoas aqui que irão participar. Quem não vai participar ainda, participe, se inscreva, ainda está aberta as inscrições, não mais com trabalho, mas sem trabalho. E também dizer a Marcos e a todos que regressaremos no próximo dia 9, com um novo grupo de estudos, com pedagogia da autonomia, né? Telepatia, amiga. Nosso grupo de estudo, pedagogia da autonomia, juntamente hoje, agora, com o Fórum Municipal de Caruaru, não é o Fórum de EJA, é o Fórum Municipal. Então, é nesse sentido, mas tem ainda uma coisinha aqui, um presente que eu quero colocar para todos nós. Inês, fale, meu amor. Não, eu ia perguntar para aliviar
aliviá-la, que você está cansadíssima, que eu poderia ler o poema de Carlos Rodrigues Brandão, que eu acho que fecharia bem o nosso grupo. Isso, e vai fechar com esse e com alegria. Isso, vá, leia. Ótimo, fecha, excelente. Paulo Freire, esse incrível. O que é que o professor Paulo Freire começou a desfazer para inventar o fazer? Ele transformou em redondo o que era quadrado e desenquadrou o que antes era enquadrado. Ensinou a pensar o ser onde havia o ter. Ele fez virar um círculo o que era uma sala. E disse do professor que fala sem ouvir que fosse o educador que ouve e depois fala. Ele imaginou sermos nós o que antes era eu, e pensou como nosso o que era só meu. E sendo do povo um igual, parceiro e amigo, e vivendo com ele a opressão, a injustiça em que vive a sua gente pobre e sofredora, criou uma pedagogia, a do oprimido, e pensou uma educação libertadora. Imaginou como troca o que era posse, e sonhou como um dom o que era o lucro. Trocou o bancário pelo emancipador, e falou esperança em lugar de dor. Pensou juntos onde havia você só. E o eu com você sobre eu. Aliás, e o eu com você contra o você sobre o eu. Desculpe. E pensou educação onde havia instrução, e sonhou a palavra partilha do diálogo onde havia silêncio monólogo. Ele trocou o já feito pelo se fazendo. Do inacabado, pensou o aprendizado, e dos sermos imperfeitos, o aperfeiçoável, de quem sempre pode ser além do que já foi. E para quem não crê no nós que podemos ser e no que juntas e juntos nós podemos fazer, Paulo Freire anunciou o inédito viável. Carlos Rodrigues Brandão. Excelente, Inês, fantástico. E são com essas palavras, né, e vou colocar aqui o videozinho, que a gente agradece a todos e todas desse momento riquíssimo, frutífero, que nós que nós vivemos durante esses encontros, que nós estamos aqui, né? E assim a gente vai construindo coletivamente. Mas, antes de dar meu beijo, tem aqui uma... Uma onda diz vai, vai, outra onda diz vem, vem. De mãos dadas vão e voltam, ninguém solta a mão, ninguém. Uma onda diz vai, vai, outra onda diz vem, vem. De mãos dadas vão e voltam, ninguém solta a mão, ninguém. Nossa ciranda da maré, o movimento
fazer entre nós mais uma ponte, alargando o horizonte, dos sertões até o mar. Demos as mãos nesta roda virtual. A ciranda contra o mal, ela não pode parar. Pois de mãos dadas a corrente não se parte contra o ódio e a arte. Nossa voz não vão calar. Uma onda diz vai, outra onda diz vem. E de mãos dadas vão e voltam, ninguém solta a mão, ninguém. Uma onda diz vai, outra onda diz vem. De mãos dadas vão e voltam, ninguém solta a mão, ninguém. Nossa ciranda uniu os republicanos contra todos os tiranos que estão a governar. É uma aliança entre as forças progressistas contra os nazifascistas que voltaram a se agrupar. E faz trincheira com os povos da floresta, defendendo o que resta da fauna, flora e de ar. Contra o garimpo que faz mata virar pasto. Agronegócio nefasto que só pensa em lucrar. Uma onda diz vai, outra onda diz vem. De mãos dadas vão e voltam, ninguém solta a mão, ninguém. Uma onda diz vai, outra onda diz vem. E de mãos dadas vão e voltam, ninguém solta a mão, ninguém. Nossa ciranda quer Congresso funcionando, STF julgando, cada qual no seu lugar. Sem ditadores, cala a boca sem censura, calabouço sem tortura, sem exílio alemão. Ela é maior que as muralhas lá da China, do Auá com chinchina, ela vai se alastrar. Com a arrastão desses de tarrafa e rede, arrastando a fome e a sede para além do lado de lá. Uma onda diz vai, outra onda diz vem. De mãos dadas vão e voltam, ninguém solta a mão, ninguém. Uma onda diz vai, outra onda diz vem. De mãos dadas vão e voltam, ninguém solta a mão, ninguém. Nossa ciranda faz da onda, faz um laço, e no mundo dá um abraço, e abraçada vai lutar. Contra o racismo, flagelo da humanidade, pela luz, fraternidade, pelo mundo vai rodar. Dança no passo da ciência pro futuro, não dá mãos ao obscuro, aos que negam o bem virá. E essa dança que nasceu de uma praia, ganhou o mundo, se espraia, está em todo lugar. Uma onda diz vai, outra onda diz vem. De mãos dadas vão e voltam, ninguém solta a mão, ninguém. Uma onda diz vai, outra onda diz vem. De mãos dadas vão e voltam, ninguém solta a mão, ninguém. Uma onda diz vai, outra onda diz vem. De mãos dadas vão e voltam,
ninguém solta a mão, ninguém solta a mão, ninguém. Uma onda diz vai, vai, outra onda diz vem, vem. De mãos dadas vão e voltam, ninguém solta a mão, ninguém. Aí, com essas, penso que essa música e essa ciranda, que a gente não vai soltar a mão de ninguém, a gente deseja um Feliz Natal, um ano novo, prósperos, que a gente venha um 2021 melhor, com menos doença, com menos sequelas na saúde das pessoas, que as pessoas possam estar bem, que o Congresso possa estar melhor, que tudo aí possa estar melhor na nossa vida, né? Que a educação possa estar melhor e que o grupo de estudo 2021 seja tão bom quanto esse foi, e que a gente possa contribuir com todos vocês. Não se esqueçam de se associar lá no centro, vá no nosso site, quem ainda não se associou, vá lá para entrar nessa luta junto, porque sozinha eu não posso fazer, nem Inês, nem Aparecida. Tem que ser de todos nós. Ok, gente. Aí, termino. E agora, se vocês querem falar... Olha, Cida já dizendo que saudades. Ok. Vamos brindar a saúde. O meu é com um copinho desse mesmo. Meninas, maravilhosas. Eu estava quietinha aqui. Vamos lá, nossa canequinha. Todo mundo brindando aí com as suas canecas. Foi um prazer estar com vocês, conhecer vocês. Bem, que coisa boa. Que maravilha. Brinda e bebe. Oh, verdade, esqueci. Porque até secou. Que alegria ver todos vocês. Todos, todas mesmo, que maravilha. Então, é isso aí, gente. Para este ano, até o pré-colóquio, sexta-feira, depois só em fevereiro. Centro Paulo Freire, só em fevereiro, se Deus quiser. Alguém mais deseja? Antes disso, vai chegar o cartãozinho de Natal, com o abraço do Centro Paulo Freire. Oi, alguém mais deseja falar? Então... Cheiro para vocês todos. Assina a frequência, viu? Que não assinou. Eita, esqueci. Está no chat a frequência. Ai, Ricardo acabou de postar novamente. Está no chat. Abra o chat e coloque, assine.